Igreja de Cristo, graça e paz, Ele vive e reina para todos sempre. Ele é nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ama com amor eterno. Com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou, perdoando todos os nossos pecados, uma vez por todas e para sempre. Hebreus 10:14. Quero aqui, pela sua misericórdia e graça, como seu príncipe, para o anunciar, tratando da sã doutrina de Cristo, do Evangelho da graça genuína. Quero aqui falar a respeito do templo, se ele existe, se ele não tem que existir entre nós. Não falo a respeito do templo de Salomão, porque entendo da parte de Deus os propósitos pelos quais Deus ordenou a sua destruição. A primeira dela era porque estava sendo manifestada a mudança de sacerdócio, ou seja, sairia o sacerdócio levítico e entraria o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Então, não haveria mais a necessidade de matança de animais, de tudo aquilo que era exigido do antigo sacerdote, a fim de reparar os pecados do povo. Então, este foi um dos motivos. E o segundo motivo foi aquela conversa maravilhosa que o Senhor teve com a mulher samaritana no poço, quando ela afirmava que os judeus dizem que o lugar de adorar era somente em Jerusalém. E era verdade, porque dos judeus veio a salvação, diga a palavra, né? Primeiro foi a eles confiado os oráculos de Deus. E como tal, somente os judeus poderiam adorar e servir no templo. Outra raça, outro tipo de pessoas não poderiam celebrar, sacrificar ou adorar no templo de Salomão, porque era somente para os judeus. E ali o Senhor estabelece ali a necessidade de que em todo lugar estivessem igrejas, que é local de onde devemos prestar o nosso culto racional a Deus. Romanos 12, 1 e 2. E aí fica claro que Deus não é contra a edificação de templos que se chamam igreja. A preocupação de muitos que têm aí afirmado a não existência e a não necessidade de ter templo, igreja, baseado que não existe mais o templo, porque o templo foi destruído, e aí pega tudo que hoje foi dado à igreja como sã doutrina, atribuindo que não tem que existir, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, ligando ou tentando judaizar a igreja de Cristo, ou seja, os gentios. Nada temos a ver com os judeus, no que diz respeito à antiga aliança. Temos a ver com os judeus hoje, no que diz respeito à aliança feita em Cristo. Efésios 2, 14 e 15. Então, há necessidade de termos, sim, igreja, local para congregarmos, sim, temos que ter, ainda que muitos afirmem que na igreja primitiva os irmãos estavam se reunindo em casa, continue fazendo isso, mas há necessidade de ter, sim, o templo igreja. Esquece o templo da antiga aliança e veja o templo da nova aliança, ainda que muitos afirmem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não, mas quem habita somos nós, porque Ele habita em nós como o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós pelo seu Espírito, mas também nos deu a graça de termos locais como igreja, para nós os convertidos a Cristo estejamos em congregação e que esta congregação continue a receber aqueles que o Senhor vai acrescentando como salvos em nosso meio. Então, há uma ignorância em afirmar que a igreja tem que estar em casas. Não, não tem. A igreja tem que estar no local onde Deus assim permite que ela seja edificada, com dízimos e ofertas do seu povo, aonde eles irão se reunir cumprindo a sua palavra de Hebreus capítulo 10, 25, congregando em nome de Jesus. Então, nós não veríamos tantas afirmações na Escritura a respeito de igreja. Igreja é parede mesmo. Quanto mais, amados, graça e
Pai. Uai, seu app de vídeos curtos.